Olá, amigos. Estamos iniciando mais um encontro da nossa segunda-feira do SEBEMA, não é? Estamos muito felizes sempre, né, por ter esse momento juntos de compartilhamento de conhecimentos, de sentimentos. Hoje, muito felizes de estarmos mais uma vez com o João Marcos Filho, que é da família, né? Ele que é um estudioso, está sempre presente, sempre aceitando o nosso convite. E eu vou iniciar, então, já que hoje nós vamos falar de Deus, eu abri uma página do Pão Nosso, 92, Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina, entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada, até agora no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus cefeiros abundantes, ou melhor, em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Depois dessa página tão impressionante, né, de Emmanuel, falando sobre o amor divino, sobre a justiça divina, sobre a magnanimidade de Deus, o que nos preenche o coração, o que nos enche de tanta esperança, nós iniciamos, então, a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, sempre pedindo que essas vibrações da nossa reunião possam chegar àquela comunidade do Andaraí e todas aquelas comunidades ali no entorno da nossa casa, que tanto sofrem, Jesus, que passam por uma prova tão dura, não é? Então, é a eles que nós dirigimos todas as nossas preces. É claro, sempre orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, tão necessitado de paz e de harmonia. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade
E aí apresentamos o nosso querido João Marcos Filho, que está mais uma vez aqui com a gente, dispensa apresentações, e que hoje vai falar sobre uma pergunta que é fundamental, onde tudo começa, né? Me lembro perfeitamente do dia, da hora, onde eu estava, quando eu abri o livro e li essa pergunta, porque ela me marcou muito, que é Deus. Então, vamos lá, João Marcos. Obrigada. Olha, gente, vocês estão vendo a tela compartilhada, não? Deixa eu agora mudar para o conteúdo compartilhado. Pronto, estamos vendo. Qual tela vocês estão vendo? Só para eu ter uma noção. O que é Deus? Ótimo, beleza. Então, amados irmãos, amadas irmãs, Está tudo certo? tudo tranquilo. Gratidão, né? Como eu falei antes da gente começar a gravação, é um presente de aniversário que eu estou recebendo de vocês, né? E a gratidão é sempre muito grande por vocês me permitirem falar do Evangelho. É uma caridade muito grande que vocês têm para comigo, né? Me oportunizando o serviço no Evangelho. Apesar de que a nossa nosso dever de casa de hoje, a nossa missão de hoje, talvez seja uma das mais difíceis que eu já tive até hoje, desde quando eu me entendo por divulgador da doutrina dos espíritos, né? Responder essa pergunta de antemão, eu já deixo claro a todos vocês que é impossível. Apesar da genialidade imensa da pergunta, e a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouquinho, responder o que é Deus equivaleria a nós abrirmos as portas do nosso inconsciente para a loucura. A própria doutrina dos espíritos nos adverte que se nós determos-nos, aplicarmos-nos obstinadamente a entender a plenitude de Deus, estaremos fadados à loucura. Porque a própria doutrina dos espíritos nos explica que, para entender cada vez mais o que é Deus, é necessário um nível de desmaterialização afetiva dos espíritos que nós somos. Desmaterialização essa que é proporcional ao nosso autoconhecimento, ao conhecimento da lei, e mais do que isso, à experimentação vivencial da lei divina. Nós chegaremos lá, com certeza, mas ainda estamos um tanto distantes. Portanto, o que eu posso trazer para vocês hoje, o que eu pretendo oferecer para vocês hoje, é uma reflexão um tanto diferenciada sobre essa pergunta. Nós que professamos a doutrina dos espíritos, temos por base, como bem falou a Jurema, né, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A genialidade de Kardec, a suprema genialidade de Kardec, e eu ouso usar esse termo, já se revela na primeira pergunta do livro. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco diferenciada do que a gente está acostumado a ter no meio espírita. Eu queria começar contextualizando um pouco a situação dessa pergunta, vamos dizer assim, o estado da arte dessa pergunta. Desde que o mundo é mundo, desde que nós nos percebemos enquanto indivíduos, entidades, personas, nós questionamos, segundo a filosofia, basicamente, primordialmente, duas perguntas. Por que existe o algo ao invés do nada? E a segunda, muito mais conhecida do que a primeira, de onde viemos, para onde vamos e por quê. Esse cidadão, que vocês podem ver aí, ele é considerado por muitos o pai da filosofia, Xenófanes. Xenófanes foi um filósofo jônico. A Jônia, hoje pertencente à atual Turquia, é o berço da filosofia. Então, eu fiz questão de trazer a reflexão de Xenófanes, porque ele foi um dos primeiros a oficialmente inaugurado o estilo de pensamento da filosofia, e aí nós temos um consenso entre os estudiosos que a filosofia ela inaugura a nossa capacidade de análise e síntese, inaugura o nosso pensamento ordenado, organizado.
Então, eu fiz questão de trazer um dos primeiros que pensou sobre Deus. E ele diz que os etíopes dizem que os seus deuses são de pele preta com nariz achatado, enquanto os trácios dizem que os deuses deles têm olhos azuis e cabelos ruivos. No entanto, se o gado, ou os cavalos, ou os leões tivessem mãos e pudessem desenhar e pudessem esculpir como os homens, então os cavalos desenhariam seus deuses como cavalos, e o gado como gado. E cada um deles moldaria corpos de deuses à semelhança, cada espécie à sua maneira. Por que eu já inicio trazendo essa reflexão um tanto quanto contundente? Porque para pensar no que é Deus, eu sugiro fortemente que, em primeiro lugar, nós abandonemos qualquer noção do que nós achamos ser Deus. Pela nossa incapacidade de sentirmos e vivenciarmos adequadamente o que é Deus, nós temos uma tendência a corporificar, humanizar, hominificar a deidade, o Deus. Nós sabemos que ainda existem irmãos que professam, e não é uma crítica, porque eles mesmos professam, a crença no Deus quem, e não no Deus o que. Num Deus corporificado, semelhante a nós, porque nós somos feitos semelhante a Ele, que habita em uma dimensão de espaço-tempo. Então, para nós pensarmos no que é Deus, e aí nós podemos falar que, professando a doutrina dos Espíritos, nos dizendo professadores da doutrina dos Espíritos, nós temos uma certa vantagem, porque nós já entendemos Deus como uma potência, um fenômeno, e não uma entidade, um indivíduo. Mas esse pensamento de Xenófanes, ele vem sendo reelaborado com o passar do tempo. E outra pessoa que eu gosto muito, que é o Feuerbach, filósofo, ele dizia que, baseado no pensamento de Xenófanes, ele dizia que o Deus cristão não é um ser humano, um ser não humano, mas o próprio homem adorado como divino. Assim também, o Deus físico da religião natural não é Deus, mas a própria natureza divinizada. Feuerbach, pegando o comportamento de adoração ritualística dos primitivos, dos povos pagãos, que adoravam elementos naturais, ele tenta defender a ideia de que Deus não existe, ou não seria possível admitirmos Deus como uma forma sobrenatural, porque o nosso pensamento criou Deus. Na verdade, Feuerbach ainda é bem mal entendido por muitos estudiosos, mas observando a obra dele, você percebe que Feuerbach quis provocar na gente exatamente o que Kardec provocou depois, algum tempo depois de Feuerbach. Ele quis dizer, Deus não pode ser semelhante a nós. Deus não pode ter atributos humanos. É como se Feuerbach estivesse iniciando um convite a nós, como quem diz, parem de achar que Deus possa vir a ter algum tipo de comportamento humano, porque ele não tem. E aí, inspirado por Feuerbach, um pouquinho mais tarde, esse cidadão que todos nós conhecemos, né, Friedrich Wilhelm Nietzsche, um dos maiores pensadores da modernidade, ele disse que um dos seus aforismos, e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Por que eu estou introduzindo a nossa reflexão com esses pensamentos tão contundentes e até desagradáveis? Porque, repito, para se pensar no que é Deus, eu sugiro fortemente que nós iniciemos tentando elaborar o que Deus não é. Porque há muito tempo nós procuramos uma resposta para essa pergunta. Já buscamos há algum tempo a resposta para essa pergunta. E várias são elas. Eu poderia ficar dias falando de quantas respostas estupendamente geniais a filosofia de todas as épocas pode nos dar
sobre o que é Deus. Nós buscamos há tanto tempo que hoje os especialistas, principalmente os arqueólogos, concordam, existe uma concordância entre os especialistas, que nós já adoramos a divindade, nós já temos a consciência de uma divindade há pelo menos 10 mil anos, entre 7 e 10 mil anos, mais provavelmente 9.600 anos atrás. Essa foto é de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma escavação arqueológica que fica na Turquia, e ele é considerado hoje o templo de adoração a uma divindade mais antigo do mundo. Então, há pelo menos 9 mil a 10 mil anos, nós sabemos, nós concordamos em grupo que há uma divindade, que existe um poder acima da nossa capacidade, a quem nós devemos culto, louvor e adoração. Mas, se vocês olharem de maneira menos ortodoxa, em 2006, uma arqueóloga austríaca, que eu não vou lembrar o nome agora, me fugiu, lá em Botsuana, achou uma caverna que detinha instrumentos de pedra que datavam de pelo menos 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás. Nós ainda éramos formações tribais nômades. E ela sugeriu, apesar de que ainda não é consenso entre os especialistas, mas lendo a tese dela, eu me simpatizei bastante, porque me pareceu muito coerente. Ela determina que a presença de pontas de lança de cores, formatos diferenciados, como se fossem festivos, e instrumentos específicos para a construção dessas lanças, além de pinturas rupestres e outros detalhes, dos quais eu não achei foto na internet. Ela sugere que há 70 mil anos atrás, essa tribo em Botsuana, nesta caverna, fazia adoração a deuses com formatos animalescos, mais propriamente a um deus Piton, a um deus Piton. Ou seja, eles adoravam uma cobra como uma divindade. Há muito tempo a gente busca uma resposta para isso. E é muito interessante, e uma das coisas que eu achei mais coerente da pesquisa dela foi que, exatamente há 80 mil anos atrás, os dados geológicos do nosso planeta sugerem fortemente que 80 mil anos atrás, o nosso planeta passou por um cataclisma inimaginável, reduzindo, muito provavelmente, a raça humana a um bocado de 10 mil a 15 mil indivíduos. Tanto que hoje o mapeamento genético, a pesquisa genoma, um dos braços da pesquisa genoma, concluiu que nós temos, pelo menos, mas não mais que 5 troncos etiológicos da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. E fala a favor de que houve realmente uma redução drástica no número de homos do nosso gênero, né? Entre 80 mil anos. Quem sabe, então, não foi logo após a sobrevivência desse cataclismo que nós começamos a pensar. Aqueles que sobreviveram podem ter começado a pensar: por que tantos morreram à minha volta e eu estou vivo? Alguma coisa acima da minha capacidade me protege. E talvez seja esse, alguns antropólogos concordam com o que eu estou falando, talvez seja esse o pensamento primordial que criou em nós, despertou, redescobriu, segundo Emmanuel, em nós a consciência, a crença indubitável numa divindade, de que haviam ou há uma força infinitamente superior às nossas capacidades, que guia, arquiteta e é responsável por tudo aquilo que nós não sabemos responder.
70 mil anos é muito tempo. Quem sabe até, e alguns também sugerem, que a nossa noção de deidade, de transcendência, de que existem poderes extramateriais e extracorpóreos, extradimensionais, infinitamente acima da nossa capacidade, guiando, arquitetando todo mundo à nossa volta, essa noção pode ter surgido há pelo menos 280 mil anos. 120 mil anos tem comprovação de que haviam funerais, ou seja, cerimônias para que os corpos fossem enterrados. E muitos acreditam que essa evolução comportamental nossa já sugere que nós entendíamos que os corpos inanimados pela morte mereciam um local de destaque, porque, de alguma forma, eles sobreviveriam a esse fenômeno. Então, há muito tempo, há muito tempo, nós buscamos essa resposta. O que é Deus? Mas até hoje, nós ainda nos detemos em pensar Deus com os nossos olhos humanos, tentando buscar uma identidade humana em Deus. Então, para nós respondermos essa pergunta, eu repito, precisamos, primeiro, abandonar toda e qualquer intenção de ler Deus por qualquer atributo humano. Mas, João, isso afastaria qualquer possibilidade de se pensar em Deus. Então, com a graça dele mesmo, né, todos nós aqui professamos a doutrina dos Espíritos, temos o Evangelho como bússola e Jesus como nosso melhor modelo e guia. Isso nos dá, como eu já falei antes, uma certa vantagem para pensar em Deus desmaterializado. Inclusive, repetindo o que a gente falou, a genialidade absurda de Kardec já se revela logo de cara na primeira questão do Livro dos Espíritos. Todos nós conhecemos, talvez seja a questão mais famosa do Livro dos Espíritos e a mais conhecida. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Respondem a Kardec e a nós, os Espíritos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec, logo depois, no Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, onde tem o vocabulário espírita, livro que depois deu origem ao Livro dos Médiuns, Kardec ainda amplia essa noção. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Eu confesso para vocês que eu tentei buscar explicações superiores a essa. Busquei com afinco. Acreditem em mim. Fui obstinado em achar respostas sobre o que é Deus melhores do que essa que os espíritos deram, que Kardec compilou de maneira genial. Até agora, eu não encontrei. Eu prometo que, se eu encontrar, eu divido com vocês. Mas, lá na Gênese, para frente um pouco cronologicamente da obra básica, Kardec ainda amplia mais essa noção de Deus, especificando cada um dos atributos sobre Deus, lá na Gênese, no capítulo 2. E eu trouxe para a gente começar a pensar e endossar o que eu falei para vocês antes sobre os povos primitivos, que lá no item 7 o Kardec nos lembra, e por isso também eu não canso de repetir que Kardec, para mim, foi um dos 3 maiores cientistas que o planeta Terra já teve. Ele faz a brilhante observação. Os povos selvagens, nenhuma revelação tiveram. Nenhuma revelação nós, pelo menos não tiveram as revelações formais que nós aceitamos. Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos. Entretanto, os povos selvagens creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Emmanuel nos fala, principalmente em A Caminho da Luz, que nós já nascemos com esse germe de sabermos que, 1, somos espíritos, 2, somos imortais, e 3,
existe Deus. Eu E estou Kardec tentando. conclui brilhantemente que esses povos primitivos e O tema selvagens, foi mesmo, hein? apesar de não terem recebido nenhuma revelação, eles, pelo poder de observação das coisas da natureza, eles veem que inúmeras coisas no universo que os rodeia estão acima das possibilidades humanas e deduzem que essas coisas provêm de um ente, de uma entidade superior à humanidade. Por isso que há 70 mil anos atrás, numa caverna em Botsuana, uma tribo, e muito provavelmente, acredito que vocês vão concordar comigo, muito provavelmente, sobre influência mediúnica, nós sabemos que a mediunidade é um atributo do Homo sapiens, então já existe desde que somos Homo sapiens. Muito provavelmente, sob influência mediúnica, começou a pensar, talvez esse ente, essa entidade superior, possa ser o ser mitológico que eles criaram em forma de cobra. Por que, João? Não faço a mínima ideia. Talvez nem eles entendam direito. Uma observação, uma dúvida, uma admiração ou simplesmente uma influência mediúnica. Há 70 mil anos atrás, fez povos totalmente selvagens, saídos de um cataclisma brutal que quase aniquilou a raça humana do planeta, decidiram começar a cultuar essa entidade superior a todos nós. Naquela época, deram a essa entidade o formato mitológico de uma serpente. Ela passou por vários outros formatos. Nós temos deuses com formatos animalescos diversos na cultura egípcia, deuses como forças da natureza nas culturas mais antigas da Europa. Deus já tomou todas as formas possíveis e imagináveis. Talvez porque nós estamos buscando entender Deus como totalidade das coisas. Talvez estejamos buscando entender Deus na totalidade, juntando peças mínimas desse quebra-cabeça inimaginável que é Deus para nós. Um pouco de crença aqui, um pouco de crença ali. Como diz Pascal na Revista Espírita, só podemos ter verdades parciais, porque a única verdade integral é o próprio Deus. Então, juntando pedacinhos de verdade, nós vamos tentando construir essa resposta. E talvez esse seja o atributo mais genial dessa pergunta de Kardec. Ela não tem uma resposta definitiva. Cada vez que nós revisitarmos essa pergunta, nós ampliaremos um pouco mais a nossa consciência sobre o que é Deus. E aí, eu quero contar para vocês uma historinha que Meimei nos conta lá no livro Pai Nosso, no item 2 do capítulo Existência de Deus. Meimei nos conta que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho todas as noites, a fio, sem falhar, que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou esse velho analfabeto à presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos você sabe ler? O velho analfabeto, porém, crente e fiel, respondeu ao seu chefe: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe da caravana, admirado. E o servo humilde e analfabeto te explicou para ele. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E o chefe da caravana responde pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor, o ourives dela? E ele respondeu, pela marca do ourives. E o empregado acrescentou sorrindo, quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca
E mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por milhões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles lá em cima não podem ser sinais de homens. Nesse momento, o orgulhoso cavaranheiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. O motivo maior pelo qual eu trouxe esse ponto de Meimei para a gente pensar aqui hoje é que ele é de uma simplicidade tão estupendamente excelente e sensacional que eu não consegui outro argumento melhor para trazer para vocês sobre a existência de Deus. A assinatura de Deus que hoje nós teimamos em chamar de design thinking, o desenho pensado que nós olhamos ao nosso redor na natureza e sabemos que não temos nenhum poder sobre aquilo. Aquilo não passa pela nossa influência de nenhuma maneira. Aquilo se cria por uma entidade superior à nossa. É tão simples, é tão evidente, é tão óbvio que talvez ainda hoje cause medo naqueles que pretendem ter ou sustentar suas ilusões de controle, de importância, a sua arrogância, o seu egoísmo, a sua imaturidade espiritual. Não há, não há nenhuma possibilidade de tudo que nós vemos no cosmos não ser criado por uma entidade superior a nós. João, mas todos nós concordamos com isso? Nem todos. Nem todos. Mas Emmanuel vem nos lembrar, lá no livro Roteiro, que o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana. Qualquer um de nós, que a exemplo daquela tribo da Botsuana, há 70 mil anos atrás, e eu vou usar ela como exemplo, tá, irmãos? Porque eu fiquei muito convencido com a tese da arqueóloga. Quando o nosso coração atinge essa percepção, e provavelmente os nossos corações atingiram essa percepção por volta de 70 mil anos, a gente começa a compreender que Deus é a única verdade. Emmanuel, na minha opinião, ainda pegou leve, dizendo que a verdade é soberana. Deus é a única verdade. Tudo aquilo que não é Deus é apenas parcialidade da verdade que Deus é. Mas Emmanuel, como não pode perder a oportunidade de nos convocar para tudo aquilo que evolui o espírito, ele diz que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Como eu falei para vocês antes, Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, deixa claro, nós já nascemos, é inato em nós essa certeza de que, de alguma forma, a gente não sabe explicar bem, mas, de alguma forma, algo em mim é imortal. E Emmanuel nos lembra que o trabalho é a nossa bênção. E como ele, André Luiz e a própria Meimei repetem nas suas obras espíritas, na sua produção literária espírita, os três têm essa mesma frase: duas asas elevam o espírito até Deus. Uma asa é o amor e a outra asa é a sabedoria. Mais uma vez, Emmanuel nos lembrando: amor e sabedoria. Nós já sabíamos disso, né? Porque o próprio Espírito da Verdade, e aí eu dou licença para confessar, me dou licença para confessar para vocês, e peço que tenham indulgência aqueles que não concordarem comigo. Eu sou um dos que acredita que o Espírito da Verdade, contido no Livro dos Espíritos, é o próprio Jesus, é o nosso Cristo. Ele nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. São de ordem humana todos os erros que se atribuem ao Evangelho. Só a crença no Deus que manda o seu próprio Filho para que nós o sacrificássemos com a nossa ignorância, mas que mesmo assim ele viesse nos socorrer,
nos ajudando a ampliar a nossa consciência sobre a lei desse Pai. Só se você acreditar nessa existência de Deus faz sentido tudo isso que a gente está falando. Se Deus não existisse, nada disso faria sentido. Mas Emmanuel nos lembra que uma das respostas para essa pergunta, o que é Deus? Deus é a verdade soberana. E lá no livro Canais da Vida, perdão, Emmanuel também nos lembra, e eu até antecipei um pouco o comentário, que outra resposta para a pergunta o que é Deus, essa advinda do nosso próprio mestre, divino amigo, bom pastor, Jesus, é que Deus é nosso Pai. Talvez seja a maior revolução sobre essa consciência humana do que é Deus. A partir dessa frase de Jesus, a partir dessa argumentação de Jesus, de que Deus é Abba, como se dizia no aramaico antigo, Deus é papai, paizinho, e não o El Shaddai, Senhor dos exércitos, daqueles que ainda tinham em seus corações a lei mosaica arraigada. Essa talvez tenha sido a principal revolução. O divisor de águas da nossa consciência sobre o que é Deus. Porque, dizendo para nós que Deus é Abba e não El Shaddai, Jesus nos colocou na mesma condição que ele se anunciava, de filho de Deus. E por mais irascível, por mais cruel que um pai seja, ele tem algum nível de laço afetivo. Ele tem algum nível de laço com você. Transformando o El Shaddai mosaico no Abba, Jesus nos linka, nos conecta definitivamente com Deus. E talvez seja a resposta mais consoladora que nós podemos ter para essa pergunta: o que é Deus? Deus é nosso, não meu, não seu, nosso Pai. E a crença nesse nosso Pai é o que tem aproximado os espíritos em torno da divulgação do Evangelho, em torno da construção do reino em nossos corações. Essa crença de que o Senhor dos Exércitos, na verdade, era nosso Pai, foi o pontapé inicial para nós hoje termos condições de divulgar e tentar pensar sobre as revelações mosaica, do Cristo e da doutrina dos Espíritos, com um mínimo de qualidade. Eu costumo falar que esse foi um dos maiores feitos de Jesus, na minha opinião. Transformar o El Shaddai, o Deus irascível, o Senhor dos Exércitos, aquele que tinha predileção pelos judeus e odiava os inimigos de Israel, transformar este Deus em Abba, um Pai, nosso Pai, para mim foi um dos maiores feitos do nosso mestre. O próprio Chico, né? E aí eu trouxe essa história do Chico porque eu achei ela sensacional. Lá no Palavras de Chico Xavier, escrito pelo próprio ainda reencarnado, no capítulo 3, intitulado Explicação sobre Deus. Perguntam a Chico: Chico, para você, o que é Deus? E Chico, daquele jeito Chico de ser, responde: com todo respeito aos nossos irmãos que estão me fazendo essa pergunta, né, e não querendo ofender a ninguém, solicitar para nós, isso Chico falando, uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória e à natureza do sol. Embora, parece que relembra no meio do caminho Chico, né? Embora o verme, se pudesse falar, diria com toda certeza da veneração e do amor que consagra ao sol que lhe garante a vida.
Chico aqui traz uma reflexão interessante, e uma resposta, mais uma resposta. Se Deus é nosso paizinho, se Deus é papai, se Deus é Abba, concordem comigo. A psicologia, inclusive, endossa o que eu vou falar. Mesmo que você nunca tenha conhecido seu pai, no fundo da sua alma você nutre um amor por ele. Porque é do espírito humano a gratidão por aqueles que nos permitiram reencarnar, mesmo não querendo. E trabalhar com a psicologia humana e a mente humana me permitiu entender que é amor isso. Isso é amor. Até mesmo o ódio que se sente um filho por ter sido abandonado pelo pai ou pela mãe, ou negligenciado ou maltratado, isso ainda é uma forma de amor. Adoecido, mas ainda é uma forma de amor. Então concordem comigo que se Deus é Abba, como bons filhos que somos todos, nós precisamos venerar e consagrar o nosso amor a esse Pai que nos permite existir, que nos garante a vida. E pensando nisso, eu trago para vocês, na minha opinião, o que é uma das consagrações a esse amor que nós temos a Deus mais lindas que eu já li. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, entre os versículos 9 e 13, ele nos fala sobre o amor. Mas bem que ele poderia estar falando de Deus, e eu vou provar para vocês que ele também, falando do amor, está falando de Deus. E eu não sei se vocês sabem que uma tradução passível e aceitável para a palavra que no grego originário está para ser traduzida por amor é caridade. A palavra grega que foi traduzida por amor também pode ser traduzida como caridade. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a mesma mensagem contida em 1 Coríntios, só que transmutada. A palavra amor é substituída pela palavra caridade. Amor e caridade são a mesma coisa. E Paulo nos lembra que conhecemos em parte, e em parte profetizamos. O nosso conhecimento sobre a lei divina é parcial, mas progressivo. Nós somos imperfeitos porque a nossa imperfeição é a matéria-prima do nosso aperfeiçoamento. Então, nós conhecemos Deus parcialmente e falamos dele, profetizamos, usamos o nosso dom da mediunidade, desde a intuição até mesmo a mediunidade mais ostensiva. Em parte, somos instrumentos. Quando, porém, diz Paulo, vier o que é perfeito, quando, porém, e uma forma de traduzir essa parte do versículo também é, quando, porém, nós nos aperfeiçoarmos, tudo que nos limita, tudo aquilo que nos é defeito, tudo aquilo que nos afasta da lei divina e da felicidade que é saber que eu sou filho de Deus, tudo isso desaparecerá. E Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nos lembrando que, para vivenciar esse entendimento do que é Deus, cada vez mais e melhor, é necessário que nós deixemos para trás o homem velho, que nós aperfeiçoemos a nossa espiritualidade em termos de amadurecimento adulto, que nós deixemos de ser crianças espirituais e caminhemos com firmeza ante todos os sacrifícios. E nós sabemos bem que são muitos e às vezes pesados demais, mas que nós caminhemos em prol da maturidade espiritual, para que nós possamos vivenciar a ideia de Deus, vivenciar a relação que cada um tem com Deus de uma maneira cada vez maior e cada vez melhor.
Agora, diz Paulo, pois nós vemos, enquanto ainda somos crianças espirituais, nós vemos parcialmente, vemos um reflexo obscuro, como um espelho. E o espelho naquela época, gente, não era de vidro e prata como é hoje, era de metal polido. Então a imagem nunca ficava nítida, como nós temos nos espelhos de hoje. E é assim que nós enxergamos não só Deus, mas toda a sua lei e toda a sua criação. Tudo à nossa volta, a nossa imperfeição, que é a matéria-prima do nosso aperfeiçoamento, nos permite ter um vislumbre muito tênue, nimbado, perdão, obscuro, nimbado é o oposto, muito tênue do que é Deus e o poder de ser Deus. Por isso que Paulo diz, agora nós vemos em parte, um reflexo escuro. Mas então, quando chegar aquilo que é perfeito, quando nós nos aperfeiçoarmos, quando nós entregarmos a nossa existência a uma dedicação e um compromisso com entender a lei de Deus cada vez mais e melhor, aí sim, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Jesus nos ensina, através da parábola com o escriba, que o maior de todos os ensinamentos e, obviamente, a maior de todas as leis é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como se pode amar a Deus, amar o Criador, se você não amar a criação dele? E a principal e primeira criação que nós temos contato somos nós mesmos. A segunda é o próximo. Por isso, amar ao próximo, como você ama a você mesmo. Porque amando a você e ao próximo, você vai estar amando a Deus. Porque só tem um jeito de amar o Criador, que é amando a criação. E aí, nesse momento, a partir desse momento, nós seremos plenamente conhecidos, porque nós seremos um com Deus. Não na plenitude que Jesus tinha e falava, mas nós seremos um na vivência perceptiva de Deus que nos é permitido ter no nosso estágio evolutivo. Assim, diz Paulo, quando chegar esse tempo nosso de aumentarmos a nossa convivência, o nosso contato, a nossa vivência com Deus, mas desde agora permanecem as três coisas mais importantes para o Espírito, segundo Paulo de Tarso: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E agora eu vou provar para vocês que nós podemos tranquilamente trocar essa palavra amor por Deus, no capítulo 13, nesse belo poema de Paulo de Tarso. Porque Bezerra nos lembra que, lá no Doutrina e Vida, que onde estiver a caridade, aí se encontra a presença de Deus. E eu disse para vocês, a palavra originária do grego, que foi traduzida como amor, também admite a tradução de caridade. E Bezerra nos lembra, onde estiver a caridade, aí se encontra a presença de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, gratidão imensa que nós sigamos sempre com Jesus, nosso melhor guia e modelo e guia, para nos levar nessa viagem fabulosa ante as reencarnações de espírito imortal que todos nós somos, em direção ao amor infinito de Deus. Gratidão a todos vocês. Queria saber, temos ainda alguns minutinhos para a gente debater, para a gente conversar? Ô, João Marcos, muito Sim. obrigada por todo esse conteúdo riquíssimo que você trouxe para nós, como sempre. Obrigada por falar de Meimei, que aquela lição de Meimei não teve uma evangelização, um evangelizando nosso que não tenha ouvido aquela história que é como você falou, é tão simples e tão perfeita, não é? As crianças mais
pequenininhas, elas conseguiam entender, né? Então, me emocionei com quando você traz Meimei para nós. Nós temos uns Que bom, minutinhos, graças a Deus. não temos muitos, porque o nosso computador, eu percebi aqui que está com um probleminha de. Daqui a pouco ele vai pifar, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Então, eu vou passar para o Augusto fazer alguns comentários. Cadê ele? Sim, João Marcos, primeiramente, obrigado, né? As suas palavras muito reflexivas, né? A naturalidade de Deus em nós nos faz vê-lo, né, João Marcos, em tudo que está ao nosso redor. Quando eu quero e quando eu penso em Deus, não é mais uma figura antropomórfica, não. É o sentimento que me envolve quando eu penso em Deus e olho a vida. Olho todo um processo que o espírito passa há milênios para que um dia possa não mais definir, e sim ser um atuante natural da bondade divina que emana de nós, porque ele está dentro de nós, né? Ele não precisa estar numa imagem. Nós é que temos que criar em nós a certeza da presença dele. Então, João Marcos, concordo plenamente com você nas palavras do amor, né? Da caridade, que é o amor em movimento. Então, nós precisamos trabalhar é, a, que, a frase Pai Nosso. Se é Pai Nosso, a fraternidade tem que imperar no mundo. E de uma maneira atávica, da formação do espírito simples e ignorante, ela existe sim. Mesmo aqueles que se dizem materialistas, eu tenho um amigo, meu Deus, que ele já até partiu, mas de uma bondade extrema. Ele se dizia materialista, mas ele acreditava na fraternidade. Se ele acreditava e vivia a fraternidade, ele sabia de Deus dentro dele. Obrigado, João, obrigado. Gratidão, gratidão recíproca, Augusto. Então, eu vou passar para Excelente. o André Luiz de Oliveira. Está aqui. Boa noite. Ei, tio, boa Tudo noite. bem, João? Parabéns, João. Estou aqui Gratidão, tio. atento, fazendo uma saladinha de frutas para amanhã, te ouvindo com atenção. Muito bom o conteúdo. Gostei muito da palestra. Gratidão, tio, É um gratidão. tema, é um tema realmente muito difícil, às vezes, de entender, né? Como também de divulgar. Agora, talvez pelo nosso nível evolutivo ainda, de espíritos imperfeitos, né? Que não dominamos ainda as ciências dos céus. Quanta coisa ainda a ciência tem que caminhar para entender, né? A química, a física universal. Nós temos a nossa física, a nossa química, atrelado à Terra, que é um planeta que circunda uma estrela de quinta grandeza, mas nós não temos ainda conhecimento pleno do universo. Por isso que a nossa limitação natural de entender Deus na plenitude, ou seja, entender Deus no olhar científico, materialista, né? Do imediato. Como você falou, Deus está na essência, né? Deus é um conjunto de inteligências universais que, na realidade, se transforma em inteligência suprema. Mas nós não temos ideia. Na antiguidade, não tinha-se a ideia de Deus. Por isso que os cristãos, na época, muitos pensadores cristãos entenderam que Deus seria Jesus, criando a Santíssima Trindade. Então, você pergunta o que é Deus para um católico? Ele diz: Deus é o Cristo. O Cristo é Deus encarnado. Então, só isso já liberou infinidade de outros raciocínios. Mas nós não sabemos o que é isso.
Jesus é um espírito crístico, o espírito mais evoluído que já tivemos. E Deus é a inteligência suprema. É o conjunto de inteligências que nos governam, que nos orientam. E uma coisa eu queria finalizar minha palavra, lembrar a todos que Deus nunca erra. Muitas vezes estamos trilhando caminhos tenebrosos de sofrimento e adversidade. Mas tudo isso é necessário para o nosso processo evolutivo. E a mão de Deus está sempre sobre as nossas cabeças, nos orientando e, sobretudo, nos protegendo. Parabéns, João. Gostei Gratidão. muito dessa palestra. Uma boa Gratidão. noite a todos os irmãos aí do Bezerra de Menezes e parabéns aí por mais um ano de aniversário da casa. Muito obrigada. Pessoal, como eu disse para vocês, como nós não estamos com muito tempo, eu vou pedir a Pedro Paulo, então, que faça a nossa prece final, convidando vocês para a semana que vem. É a nossa colega Vanessa, do CERJ, muito querida, que vem com o desafio de falar dos atributos divinos. É um desafio, né, Gilmar? Muito. Doutora, Juliva, você sempre fica me botando para estudar essas coisas. Ela sabe o quanto é desafiante. Então, ela estará aqui com a gente. Então, passo a palavra ao Titio Pedro Paulo, Titio Papau, para, para a nossa prece final. Eu gostaria muito de ficar bastante tempo aqui, mas, como eu disse, o nosso computador está começando a... Daqui a pouco ele apaga. Então, Pedro Paulo, por favor. Vou colocar. O sobrinho querido, muito obrigado. Aproveitando as palavras do meu irmão André, é um assunto difícil, mas inesgotável, que nem família. Você lança um assunto em família no centro, num grupo, e nós temos conversa aí 2, 3 horas interminável. Então, Deus realmente é o nosso Pai do céu, é o Papai do céu, que a gente deve simplificar, que está nos olhando e nos protegendo e nos esperando como pai do filho pródigo. Ele está lá na porteira nos esperando de braços abertos. Então, que possamos, com o pensamento voltado a Ele, lançar nossa gratidão por estarmos aqui reunidos, embora separados de cidade, de locais de residência, mas estamos unidos com o pensamento daquela palavra que Paulo falou sobre o amor e a caridade. Que possamos praticar cada vez mais o amor, a caridade, e ter fé e esperança de dias melhores, pedindo por aqueles que ainda estão temporariamente desviados da luz. Um dia eles estarão nas fileiras do bem. E pedir por aqueles que trabalham na sua seara Jesus, independente de denominação religiosa. Que Deus, Jesus mais Santíssimo, possa fazer parte da nossa vivência diária, hoje e sempre. Que assim seja.